começar. Elisa, só tá eu e você, mas a gente começa porque aí eu gravo, o pessoal pega depois, tá bom? Pra gente não perder a aula de hoje. Hoje a ideia nossa é falar sobre os conflitos entre a igreja e a maçonaria. Então, por que a igreja católica se coloca contra a maçonaria? Essas primeiras críticas da igreja à maçonaria já vieram do século XVIII. No século XVIII mesmo, nós já vamos ter o primeiro documento da igreja contra a maçonaria, que é o documento de 1738. Depois, vários documentos foram feitos pelos papas do século XVIII e século XIX, várias encíclicas contra a maçonaria. A principal dela é o Humani Genus. Paulo está entrando aqui agora. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Paulo. Estamos começando agora. Está começando agora, tá bom? Então, assim, hoje o objetivo é estudar os documentos da igreja contra a maçonaria, o porquê que a igreja se coloca contra a maçonaria. Lembrando que, só para a gente recordar a aula passada, a maçonaria, chamada especulativa, ela surge no século XVIII. Primeiro a maçonaria inglesa. Primeiro, estamos começando agora, Rafael. Começando. Então, a primeira maçonaria que surge é a maçonaria inglesa, 1717, embora as primeiras constituições inglesas são de 1723, as constituições do pastor James Anderson, que deu aí as características da maçonaria. Depois, 1728, vai surgir a maçonaria francesa, chamada Grande Oriente. E o que vocês não podem perder de vista é o contexto. Se a gente não entende o contexto, a gente não entende nem a maçonaria, nem a posição da igreja naquele momento e mesmo hoje. O contexto da maçonaria é o contexto do iluminismo, século XVIII. O que foi o iluminismo para quem nunca estudou iluminismo? O iluminismo é uma corrente, é um movimento que surgiu na Europa, principalmente na França, em que as coisas só seriam verdadeiras se passassem pela razão. Somente aquilo que eu pudesse conhecer pela razão era verdadeiro. Portanto, a verdade revelada da Igreja Católica foi criticada, os dogmas foram criticados. A ideia do homem iluminista era justamente resgatar aí, vamos dizer assim, a idade da razão grega, e se destacaram aí principalmente os filósofos Voltaire, D'Alembert, Diderot. Criou-se a enciclopédia da época é como se fosse o nosso Google hoje. Então, ou seja, todo o conhecimento colocado no livro. Quer saber o que é naturalismo? Está lá no livro. Quero saber o que é jurisdição? Vou lá na enciclopédia. Nós aqui quase todos somos da mesma idade, vocês lembram aí que eles passavam até vendendo enciclopédia na rua, né? Aqueles tanto de livros, 16, 20 livros das enciclopédias. Antes de existir o Google, essas coisas todas vinham na enciclopédia, que surgiu com o iluminismo. Então o iluminismo foi um grande crítico da Igreja Católica, mas não só. O iluminismo também ele criticou bastante a realeza no mundo todo e defendia os princípios, principalmente do iluminismo, do liberalismo. Então, o liberalismo que foi justamente uma corrente que se colocou contra a igreja também, principalmente na Itália. Tomou todas as terras da igreja na Itália para formar a República Italiana. Mas o iluminismo defendia também a ideia do racionalismo, do naturalismo. As coisas têm que partir da razão, só da razão pura. Outra questão muito criticada, né, muito aceita pelo iluminismo contra a igreja, era a ideia de que se Deus existe, ele não pode intervir na natureza humana mais, ele só pode ser um Deus arquiteto do universo, aquele Deus que cria as coisas, mas abandona o mundo. Essa fé é chamada de fé deísta, com D, tá? O deísmo. Quer dizer, um Deus que cria, mas não age mais na história. Portanto, não existiria mais milagre, não existiria mais intervenção divina. Deus é apenas o arquiteto, um grande, como dizia eles, um grande relojoeiro que faz um relógio, dá a corda e não interfere mais. Essa era a visão que se tinha nesse século XVIII. O próprio Robespierre, o Rousseau também, que foi da Revolução Francesa, né? Eles criaram um culto à razão. Dentro da Notre Dame, que é uma igreja católica, foi tirado os santos, foi tirado tudo, e o culto à deusa razão passou a vigorar ali dentro dessa igreja chamada aí Notre Dame, na França. Então é nesse contexto que nasce a maçonaria. A gente não pode perder de vista, é nesse contexto que nasce a maçonaria.
Portanto, a maçonaria bebeu muito nesses conhecimentos filosóficos iluministas, principalmente nessa ideia de se criar uma sociedade de homens perfeitos, de homens racionais, de homens éticos acima de tudo, de homens que defendem aí essa filosofia iluminista. Então, iluminismo e maçonaria estão muito ligados, estavam muito ligados e estão até hoje, né? Muito ligadas. A ideia de você crescer no conhecimento de de todos os conhecimentos seriam bem-vindos. Então, uma luta contra essa ideia de verdade revelada, de Deus, foi muito propício na maçonaria. E na Itália, sede da igreja, a maçonaria se uniu muito aos liberais para poder formar a República Italiana. E isso fez com que as terras da igreja fossem tomadas. Portanto, a igreja sempre teve uma visão negativa da maçonaria. E a partir então do século XVIII, como eu falei para vocês, a igreja começou a despejar vários documentos contra a maçonaria. Eu vou aqui partilhar isso agora para a gente ver. Eu fiz aqui deixa eu ver se a gente vai conseguir. Pega pela janela? Tem sim. Vamos ver aqui, peraí. Partilhar para a gente ver esses documentos, os principais em relação a eles. Vocês estão vendo esse PowerPoint aí? Só me dá um ok aí, se sim. Sim. Tá, beleza. Eu só vou aumentar um pouquinho aqui. Eu vou começar pelo meio do PowerPoint, depois eu volto no início, tá? No início, que é a questão atual. Então, os documentos da Igreja Católica contra a maçonaria foram vários. Dá mais de 20 documentos contra a maçonaria. Eu vou citar os principais, mas vou trabalhar apenas o mais importante e os 2 decretos com vocês aqui para vocês entenderem, tá? O primeiro que se coloca contra a maçonaria é o Papa Clemente XII, em 1738, quer dizer, a maçonaria tinha aí quase 20 anos, pegando a primeira maçonaria, que é de 1717. Então aí já o Papa Clemente XII escreve essa bula In Eminenti Apostolatus Specula. Ele diz o seguinte, só para a gente ver, o mais importante é você saber por que a igreja está criticando a maçonaria. Nós vamos ter que pegar principalmente a questão, mas já vou adiantar aqui. A igreja fala que toda a doutrina da maçonaria é contrária à doutrina cristã. Tá? A moral da maçonaria é contrária à moral cristã. Então a questão da crítica à maçonaria é principalmente em relação à doutrina e à moral. Vamos ver daqui a pouco essa questão aqui, tá? Vamos pegar aí só a primeira citação do Papa Clemente XII. Assim, estas citadas sociedades ou convenções, como a maçonaria, né, têm causado na mente dos fiéis a maior suspeita. E todos os homens prudentes e íntegros têm apresentado o mesmo juízo sobre eles como sendo pervertidos e depravados. Pois se eles não estão fazendo mal, então não deveriam ter um ódio tão grande da luz. Aqui é aquele momento em que a maçonaria começa a perseguir a igreja. A maçonaria, já falei como ela é fruto desse iluminismo, ela critica muito a igreja, ela é anticlerical, contra essa ideia dos padres, desse poder da igreja. Então o que o Papa está dizendo? Se a maçonaria não fosse o mal, não criticaria a fonte da luz, que é a igreja. Não teria ódio à fonte da luz, que é a igreja. Então o primeiro argumento do Papa aqui é que se eles não fizessem nada de errado em relação à luz, não estariam criticando a igreja, estariam do lado da igreja. Não esqueça, isso é importantíssimo que eu vou dizer agora, até o Concílio Vaticano II, que foi em 1962 a 65, a visão que se tinha dentro da igreja era que ela era uma sociedade perfeita, a igreja católica era uma sociedade perfeita e que fora dela não havia salvação. Ainda essa última questão ainda existe, mas a igreja deixou de ser sociedade perfeita e a partir do Concílio Vaticano II passou a ser Igreja Povo de Deus, tá? Mudou-se o que nós chamamos de eclesiologia. Então, até 1962, a visão que se tinha era que a igreja era uma sociedade perfeita, que não errava. Essa era a visão que se tinha. Então, se homens se colocam contra ela, esses homens estão equivocados. Tá? Esse é um ponto importante nessa reflexão. Esse é o primeiro documento. Agora veja quantos documentos e quantos papas continuaram nessa mesma linha. Tá? Vou falar só aqui do século XVIII e século XIX para vocês verem. Então aí, ó, o Bento XIV, 1751, esse documento chamado Providas Romanorum. Pio VI, em 1775 também. Depois o Pio VII, em 1821. O Leão XII, em 1825.
o Pio VIII em 1829, Gregório XVI em 1832. Agora, os maiores críticos da maçonaria são, sem dúvida nenhuma, o Papa Pio IX e o Leão XIII. Olha quantos documentos o Pio IX escreveu contra a maçonaria, tá? Aí vocês têm os documentos. Olha quantos documentos o Leão XIII escreveu contra a maçonaria. E o mais importante é esse de 1884, chamado Humano Genus. É o primeiro documento abertamente que ele explica por que a igreja é contra a maçonaria. Vou falar um pouco desse documento hoje com vocês, tá bom? 1884. Então, os dois principais papas que escrevem contra a maçonaria é o Pio IX e o Leão XIII. E o documento principal, quem é pesquisador, eu sei que o Paulo gosta de pesquisar essa área, o principal documento para se pesquisar contra a maçonaria é esse Humano Genus do Leão XIII. Ele abre a grande discussão em relação aí à maçonaria. Então aqui, ó, o Papa Leão XIII, como eu falei para vocês, e o Papa Pio IX foram os grandes críticos da maçonaria. E a última condenação do Papa Leão XIII foi em 1902, comecinho do século XX, com essa encíclica Anno Ingresse, em que ele vai escrever para todos os bispos sobre a necessidade de combater a maçonaria, que estava crescendo muito, e se colocar contra ela. Então, 1902 é o último documento do Leão XIII em relação à maçonaria, tá? Esse é um ponto importante. Eu fiz aqui um levantamento da Humano Genus para vocês, alguns pontos. Eu tirei literalmente algumas linhas, eu só apenas coloquei dentro do português mais próximo nosso, mas eu tirei alguns pontos aqui só para vocês verem qual é a crítica do Leão XIII em relação à maçonaria. De novo, a grande discussão é sobre a doutrina e sobre a questão moral. Ele chama os maçons de guerrilheiros do mal. Esse é o primeiro ponto, ele vai chamar os maçons de guerrilheiros do mal, tá? E eles estão combatendo aí de forma unida contra a igreja esses guerrilheiros do mal. Então olha o que ele coloca no segundo ponto aí, ó. Eles estão planejando a destruição da Santa Igreja. De fato, na França principalmente, a ideia da maçonaria é destruir tudo aquilo que não fosse fruto da razão, da reflexão racional. A igreja de fato estava na vista dos iluministas, da maçonaria, principalmente na França. Então aqui, eles estão planejando a destruição da Santa Igreja publicamente e abertamente. E isso com o propósito estabelecido de despojar completamente as nações da cristandade. Tirar que as sociedades não fossem cristãs. Porque qual é a ideia da maçonaria? Já falamos que todas as religiões eram bem-vindas, todas as religiões eram iguais, a ideia de igualdade, de fraternidade, de liberdade. E então isso seria tirar o poder da Igreja Católica nas nações. Se isso fosse possível, das bênçãos obtidas para nós através de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui já o Papa está dizendo que essa questão é impossível de acontecer. Deixa eu ver quem está chamando eu aqui, peraí. Eu não sei se não está não. Eu pensei que estava. Mas vamos lá. Voltar aqui no texto. São os pontos importantes, tá? Isso aqui é a introdução, tá? O que ele está fazendo? Agora eu acho que sim. Peraí. Sem Eleonora. Permitir. Muito bem. Eleonora, nós estamos aqui analisando um documento da maçonaria do Papa contra a maçonaria. Papa chamado Leão XIII. E aqui ele vai citar o Papa Leão XIII e todos os papas que lutaram contra a maçonaria. Eu não vou repetir isso aqui porque eu já mostrei os documentos, mas aqui ele vai citando um por um dos papas que se colocaram contra a maçonaria antes dele. Tá? Antes dele. Vamos lá. Esta Sé Apostólica denunciou a seita dos maçons e publicamente declarou sua constituição como contrária à lei e ao direito. Não apenas em relação ao cristianismo, mas também contra o Estado. Para o Papa Leão XIII, a maçonaria não era permissiva, né? Não apenas em relação ao cristianismo, mas também em relação ao Estado. E proibiu, isso que é importante agora vocês prestem atenção, e proibiu a qualquer um católico, lógico, de entrar na sociedade, sob a pena que a igreja costuma infligir sobre pessoas excepcionalmente culpadas. Aqui ele não chega a citar, mas daqui a pouco vamos ver isso, que é a excomunhão, tá? Descobre-se que elas ainda retêm a natureza e os hábitos das sociedades secretas. Então já para um ponto importante. Por que a igreja católica é contra a maçonaria? O primeiro grande ponto é que essa ser uma sociedade secreta. Porque coisas boas não podem manter as suas atividades secretas, segundo a igreja. Tá bom? Esse é o primeiro ponto.
Então, por que a igreja era contra nesse momento? Além de ser anticlerical, além de trazer as ideias do iluminismo, a maçonaria também ela é secreta, né? Então, a igreja vê isso com os olhos negativos nesse momento. Agora, presta atenção, que outro ponto aqui, que os maçons, quando entram na maçonaria, eles prometem aqui uma obediência cega ao seu líder. E aí se coloca contra as orientações da Igreja Católica. Os candidatos são geralmente ordenados a prometer, e mais que um especial juramento, a jurar que eles não irão nunca a nenhuma pessoa, em qualquer tempo, de qualquer modo, dar a conhecer os membros, as senhas, os assuntos discutidos, a questão do segredo. Assim como uma aparência externa fraudulenta e um estilo de fingimento que está sempre o mesmo. Os maçons, como os maniqueístas de antigamente, esforçam-se tanto quanto possível para encobrir a si mesmos e para não admitir testemunhas exceto seus próprios membros. O Papa que chega a dizer aquilo que eu já falei para vocês antes, que se algum membro não cumpre essas ordens, ele é assassinado e não se faz nada contra aquele que mandou matar. E eu não sei especificamente se o Papa teve acesso a algum documento, mas já falei para vocês que isso não acontece, que até eles mesmos expulsam os membros, mas o Papa tinha essa informação que pessoas eram assassinadas se contasse alguma coisa lá dentro. Pode ser que no passado tenha acontecido alguma coisa parecida, mas hoje já mostrei para vocês que os caras podem sair livremente da maçonaria, ninguém é obrigado a ficar o resto da vida se não quiser não. Ainda mais, para ser listado é necessário que os candidatos prometam e assumam ser daí em diante estreitamente obedientes aos seus líderes e mestres, com a mais completa submissão e fidelidade. O Papa que chama eles de escravos, os maçons como escravos, e estar de prontidão para cumprir suas ordens e mais leve expressão do seu desejo, ou se desobedientes, submeter a mais penosos castigos e a própria morte, isso que eu falei para vocês, o assassinato, tá? Nós acima mostramos de maneira mais clara aquele que é o seu propósito último, força a se tornar visível, especificamente a completa derrubada de toda a ordem religiosa e política do mundo. Na época que o Papa escreve, a maioria das sociedades era monárquica, a monarquia, e a igreja tinha uma relação boa com essas monarquias. Então, como a maçonaria traz os ideais do iluminismo, o iluminismo lutava contra duas coisas, contra a igreja e contra a monarquia. Então o Papa está dizendo, e aqui com razão, de que os maçons queriam a destruição tanto da igreja como das monarquias constituídas. Tanto que no Brasil se sabe que os maçons foram responsáveis aí pela derrubada da monarquia, uma das instituições, tá? E a substituição por um novo estado de coisas, de acordo com suas ideias. Quais são as ideias? Naturalismo, racionalismo, tá tudo voltado à ciência, contra as ideias religiosas, das quais as fundações e leis devem ser obtidas por mero naturalismo. Então, muitos dos maçons, alguns acreditavam em Deus, outros não, né? Lutavam por uma ideia de naturalismo, obediência à natureza e nada mais. A doutrina fundamental dos naturalistas, que eles tomam suficiente conhecida em seu próprio nome, é que a natureza, olha que isso é muito interessante, a natureza humana e a razão humana deveriam em todas as coisas ser senhora e guia. Nesse ponto é contra a igreja. Quem é senhora e guia da sociedade? Século XVIII, XIX, XX? A igreja. Quando os maçons querem que a razão substitua a igreja, que ela seja senhora e guia da sociedade. E eles ligam muito pouco para os deveres para com Deus, ou os pervertem por opiniões errôneas e vagas. Qual a opinião errônea? Uma delas é que Deus não é criador. Não, desculpa, que Deus criou o mundo, mas não se revela mais. E a igreja cristã, vocês sabem que ela é uma igreja revelada. Deus se revela em Jesus Cristo se encarnou na história, Deus continua intervindo na história. Então a maçonaria cortou isso, tá? Outra crítica da igreja é que vocês vão ver daqui a pouco que eu vou falar isso também. A maçonaria tornou todas as religiões iguais. Todas as religiões são importantes. E a igreja, logicamente, não aceitava, porque, como eu falei para vocês, até o Vaticano II, a igreja católica se considerava a única e verdadeira religião, até o Vaticano II. Isso vai mudar com o Vaticano II. Eles negam qualquer coisa que tenha sido ensinada por Deus. Eles não permitem qualquer dogma da religião. Isso é fato, porque o dogma não é racional. Quando eu digo Maria teve Jesus na virgindade, isso não é racional. Isso é fé, isso é dogma. E os maçons só queriam aceitar aqueles elementos que fossem racionais, tá? Ou verdade que não possa ser entendida pela inteligência humana, nem qualquer mestre que deva ser acreditado por causa de sua autoridade. Então a maçonaria não queria que as pessoas seguissem os padres,
era anticlerical, outra crítica da Igreja Católica em relação a ela. Eles esforçam-se para alcançar esse resultado. Qual é o resultado? Ensinar, que o ofício de ensinar e a autoridade da igreja tornem-se sem valor no Estado civil, que a igreja não tem esse poder. Que é, na verdade, aqui a separação entre igreja e Estado, o que já aconteceu no início do século XX, mas aqui ainda não. Nesse momento, igreja e Estado eram unidas. Nós chamamos isso aqui de cristandade, a união de Estado com a igreja. Essa união ela vinha desde o século IV, mas a maçonaria lutava para a separação entre religião e Estado, o que a igreja não admitia naquele momento. Hoje está separada, mas naquele momento não. E por essa mesma razão eles declaram ao povo e argumentam que a igreja e o Estado devem ser completamente desunidos, separados. Os guerrilheiros, quer dizer, os maçons, declaram que o segredo entre eles mesmo tem, por um longo tempo planejado, que o poder sagrado dos pontífices deve ser abolido. Então eles não aceitam que o Papa tenha esse poder que tem hoje, naquela época também. E que o próprio papado, fundado por direito divino, deve ser totalmente destruído. Essa era a pregação. De fato, naquele período, isso era muito claro mesmo. Agora, esse aqui é outra crítica da igreja à maçonaria. Igualar as religiões. A igreja, até o Vaticano II, era considerada a única igreja verdadeira, uma sociedade perfeita, tá? E que todas as religiões são semelhantes. A igreja não aceitava isso. Este modo de raciocinar é calculado para trazer a ruína de todas as formas de religião, e especialmente da religião católica, que, como é a única que é verdadeira, não pode, sem grande injustiça, ser considerada como meramente igual a outras religiões. A igreja não aceitava isso. Assim acontece que eles não mais consideram como certas e permanentes aquelas coisas. Essa crítica do Papa, pessoal, é contra o relativismo. A maçonaria pregava várias verdades, não uma ideia de única de verdade, mas que a verdade ela está em vários lugares. A igreja chama isso de relativismo. A verdade é única, porque a igreja, não esqueçam disso, a igreja, até pouco tempo atrás, ela defendia a ideia do Aristóteles, que a verdade é única, ou a coisa é ou não é. Então essa ideia de que as coisas permanentes não são mais permanentes, como dogmas, como a igreja, como as verdades que a igreja prega, isso a igreja chama de relativismo, que a maçonaria pregava. São totalmente entendidas pela luz natural da razão, tais como certamente são ou seja, a maçonaria criticava a existência de Deus, alguns deles, a natureza imortal da alma humana, a sua imortalidade. Então, segundo a igreja, se você passa a questionar Deus, a existência de Deus, esse dogma da criação, você passa a criticar todas as outras verdades. Elas não são importantes mais. Mas realmente a seita permite grande liberdade aos seus membros juramentados por votos, apenas a pena que tem voto, tá? Para cada lado é dado o direito de defender a sua própria opinião, ou de que há um Deus, ou de que não há nenhum. Então, dentro da maçonaria, todo mundo tinha liberdade, ou para dizer que existe Deus, ou para dizer que não existe. Para a Igreja Católica isso era inconcebível, porque Deus existe. Como é que você vai dar liberdade ao ser humano? A Igreja Católica teve muita dificuldade com a modernidade, justamente por essa ideia de liberdade. Porque a pessoa que é livre, ela passa a pensar com a própria cabeça, não precisa mais de guia. Então as pessoas podem facilmente aderir ao erro. Então a igreja era contra a maçonaria também. Um dos pontos é esse relativismo em relação às ideias. Tudo vale, tudo é bom. Se Deus existe é bom, se Deus não existe é bom. Então a igreja criticou bastante isso. O ensinamento de moralidade que exclusivamente encontra a favor da seita dos maçons e em que eles argumentam que os jovens deveriam ser instruídos é que eles chamam de civil, independente e livre. Essa questão moral, que é o liberalismo da Revolução Francesa. Então, que os jovens deveriam ser educados apenas na lei civil, não na lei religiosa. Deveriam ser independentes e livres. De novo, estamos na época do iluminismo. A igreja não aceitava isso. Tirar a educação religiosa naquela época para a igreja era impensável, tá? Especialmente aquele que não contém qualquer crença religiosa. Então, a igreja foi contra isso. Isso aqui eu coloquei o último ponto aqui da encíclica. Ela é pequenininha, depois eu vou passar ela para vocês lerem também. Eu já coloquei os 2 decretos, para que vocês vão aí lendo esses decretos também. Maçons, não tendo fé naquelas coisas que nós aprendemos pela revelação de Deus, negam que nossos primeiros pais tenham pecado e, consequentemente, pensam que o livre desejo não é de modo algum enfraquecido e inclinado para o mal. A maçonaria não aceita o que a Igreja Católica chama daquele pecado original de Adão e Eva, por exemplo, e que nós somos inclinados para o mal. Por isso que a igreja precisa usar os sacramentos para nos auxiliar
nessa luta contra o mal. A maçonaria diz que não, que nós somos racionais e que nada disso é preciso. Isso aqui, então, basicamente essas questões. Eu coloquei aqui um item aqui, eu vou pegando por parte para ficar mais claro para vocês. Daqui a pouco eu volto nos decretos que é agora. No que basicamente a Igreja Católica é contra. A Igreja Católica não aceita que os fiéis sejam da maçonaria. Historicamente já se opôs radicalmente à sociedade secreta devido princípios anticristãos da maçonaria. Quais são eles os principais? Deísta. O que é deísta? Acreditar num Deus que apenas é criador, mas que não intervém no mundo. Deísta é diferente de teísta. Nós cristãos somos teístas. O que é teístas? Nós acreditamos que Deus não só é criador, mas ele intervém ainda no mundo. Por isso que a gente faz a oração. Porque Deus ainda intervém, os maçons não. Que eles são naturalistas, defendem apenas as leis que vêm da natureza, não as leis divinas. Por isso são racionais. As questões ligadas ao relativismo. O que é relativismo? Todas as verdades são importantes. Tá? E por fim, as ideias iluministas que eu já falei para vocês, de que o conhecimento só existe se passa pela razão. Basicamente é isso, mas não só isso. Eu acrescento aqui o anticlericalismo da maçonaria no século XVIII e século XIX. Isso foi muito claro. Também foi um ponto importante. A separação de igreja e Estado. Outro ponto que a igreja se coloca contra. Eu poderia estar aumentando aqui para vocês, tá? E hoje, como é que a igreja pensa a maçonaria hoje? Aí eu coloquei aqui dois decretos para a gente entender um pouco a maçonaria hoje. Deixa eu só voltar aqui. Esse aqui que é importante, o início. A igreja escreveu no século XX, os últimos dois decretos, um de 1983 e outro de 1981. Eu vou mostrar os dois aí para vocês, que eles são tão pequenininhos, são aí 2 parágrafos, tá? Então, em 1981 a igreja escreveu um decreto e em 1983 escreveu outro decreto. Esses decretos são baseados no Código do Direito Canônico da Igreja. Para quem não sabe, ou não conhece a fundo a questão da Igreja Católica, a Constituição Civil da Igreja, a religiosa da Igreja, está num corpo jurídico chamado Código do Direito Canônico. Os dois últimos do século XX foi um em 1917 e o outro de 1983. Tá? São os dois últimos códigos do direito canônico da Igreja. E tem um item do Código de Direito Canônico de 1917, que eu vou mostrar agora para vocês, que dizia o seguinte, por isso que a igreja que escreveu esses dois decretos. Deixa eu colocar aqui para vocês primeiro o decreto, o código, isso aqui é de 1917. Cânon 2335 de 1917. Tá? Nessa época o Papa aí era o Bento XV, o Papa dessa época. O que diz aí o Cânon 2335? Aqueles que dão seu nome à seita maçônica, e aqui é interessante observar que o Código do Direito Canônico, ele chama a maçonaria de seita, e seita na Igreja Católica tem tudo de pejorativo, tá? Quando se fala na Igreja Católica de seita, está falando de alguma coisa negativa. Aqueles que dão seu nome à seita maçônica ou a outras associações do mesmo gênero, porque não existe só maçonaria, existem os carbonários na Itália que se associaram à maçonaria, tá? São vários outros grupos também fechados, que maquinam contra a Igreja ou contra a potestade civis legítima, quer dizer, o Papa, os seus bispos e assim por diante, incorre ipso facto em excomunhão simplesmente reservada à Santa Sé, a Sé Apostólica. 2 pontos aqui importantes. Então, nós estamos em 1917. Vamos entender aqui para a gente não apavorar ainda. 1917. Esse cânon diz o seguinte, que os católicos que se fizerem maçons estão excomungados. O que é excomungados? Perdem a comunhão da igreja. Já não são católicos mais. Tá? Ipso facto significa automaticamente. Não precisa nem de julgamento. Como o caso do aborto. A Igreja Católica ainda hoje diz que quem comete aborto automaticamente incorre em excomunhão. Chama ipso facto, tá bom? Sem julgamento. Se assume imediatamente a questão jurídica. E o segundo ponto importante é que esse cânon não cabe interpretação das dioceses. Olha só, simplesmente reservado à sede apostólica. É apenas o Papa que define. Então não cabe ao bispo local querer fazer interpretações. De novo, é o Código de 1917. Mas o último código, de 83, ele já deixou algumas dúvidas. Ele não fala mais de excomunhão.
tá? E eu vou mostrar aqui para vocês o que diz a Sociedade dos Canonistas, que são as que estudam um código de direito canônico. Então vamos lá. O atual código em vigor desde 1983, isso aqui é a Sociedade dos Canonistas, tá? Eu peguei literalmente o que eles dizem. Não cita explicitamente a maçonaria. Não fala mais, fala de sociedades secretas. Mas determina que a justiça eclesiástica puna com justa pena, mas não diz o que é justa pena também. Tá? Não fala de excomunhão mais. Quem se inscreve em alguma associação que maquina contra a igreja. Então, embaixo eu coloquei o cano atual do Código do Direito Canônico, é esse 1374, ele é de 1983. Diz o seguinte, ó, quem se inscreve em alguma associação que maquina contra a igreja, não está dizendo a maçonaria abertamente, né? Seja punida com justa pena. Qual é essa justa pena? Não se diz. Quem promove ou dirige uma dessas associações seja punida com interditado na igreja. Tá? Mas aqui não cita maçonaria, já é um ponto diferente lá daquele código de 1917. Aí o seguinte, o que diz os canonistas? Isso que é importantíssimo, a Associação dos Canonistas do Brasil. É importante ainda explicar que as penas canônicas não se aplicam automaticamente. Todo mundo que recebe uma pena canônica, ele tem direito a se defender. Não é que a igreja impõe uma pena que você não tem direito a se defender. Só no caso de aborto que eu falei que não tem. Só nesse caso hoje. A igreja também respeita o denominado devido processo legal, universalmente consagrado. Desse modo, para que um católico ingresso na maçonaria sofra a justa pena, é necessário o processo judicial, ajuizado pelo promotor de justiça perante o tribunal eclesiástico, com direito à ampla defesa do acusado. Tá? Há, entretanto, exceções, como o caso que eu falei para vocês do aborto, que automaticamente a pessoa já incorre em excomunhão. Só queria mostrar isso, que o Código de 1983, ele não cita diretamente a maçonaria e nem diz que justa pena é essa. Então, a pessoa pode entrar, inclusive, se alguém for acusado por participar de maçonaria, se defender em um tribunal eclesiástico local. Tá? Mas devido a essas más interpretações em relação ao Código Civil de 1917, o Código Canônico, a igreja fez um primeiro decreto pequenininho, só esses 3 pontos aí. Em 1971, o Papa João Paulo II, através do seu prefeito para a doutrina da fé, para quem não sabe, quem é responsável pela questão da fé na igreja é uma prefeitura em Roma chamada Doutrina da Fé, tá? Então, a doutrina da fé é o responsável por questões de fé na igreja. Na época, quem era o responsável pela prefeitura era o cardeal Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI depois. Então, 3 pontos ele fez para ficar claro em relação à maçonaria. Primeiro, não foi modificada de algum modo a atual disciplina canônica que permanece em todo o seu vigor. Em relação à maçonaria, isso aqui, tá? O documento em relação à maçonaria. Eu não coloquei o título aqui, mas em relação à maçonaria. Não foi, portanto, abrogada a excomunhão nem as outras penas previstas, porque não citava lá aquele documento que eu falei para vocês. Nós estamos 2 anos antes do direito canônico oficial, de 83. Então, em 81, ainda quem entrasse na maçonaria seria excomungado. Está dizendo aí o Ratzinger. Terceiro, quanto na citada carta se refere à interpretação assinada ao cânone em questão, deve ser entendido como intencionava a congregação, só como um apelo aos princípios gerais. Aqui, basicamente, eu nem vou ler isso aqui o restante, está dizendo o seguinte, que quem define se o maçom está ou não excluído é só o Papa. O bispo não pode tirar essa ideia, ele não pode advogar nessa situação, que pertence apenas à Sé Apostólica. Esse documento é de 1981. Como ele causou ainda confusão, a igreja fez essa declaração aí de 1983, tá? Declaração de 26 de novembro de 1983. Esse é o último documento contra a maçonaria, isso aí, ó, tá? Também do cardeal Ratzinger. O Papa na época ainda era João Paulo II. O que ele diz? Permanece, portanto, imutável o parecer negativo da igreja a respeito das associações maçônicas. Então a igreja mantém ainda a visão negativa da maçonaria, pois os seus princípios foram sempre consideráveis e inconciliáveis com a doutrina da igreja, e por isso permanece proibida as inscrições nela. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. Aqui não se fala mais de excomunhão, mas fala de pecado grave e que a pessoa não pode comungar. Essa é a definição do decreto de 1983. Não se fala de excomunhão mais,
mas fala que a pessoa está em pecado grave e, portanto, não se pode comungar, tá? Não deve se aproximar da comunhão. E vai dizer que não compete às autoridades eclesiais locais, quer dizer, aos bispos, pronunciarem sobre a questão das naturezas maçônicas. Pessoal, como o documento que eu tirei literalmente em português, aí coloca com o acento aqui está errado, tá? Com juízo que implique derrogação de quanto foi acima estabelecido. Isso é segundo a mente da Declaração da Sagrada Congregação, de 1981. Está dizendo basicamente que o bispo não pode interferir nessa questão, que a decisão é a decisão pontifícia, através da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Tá? Então, seja, para vocês que estão acompanhando essa aula, qual é a posição da igreja hoje? Continua a mesma, mas não se fala mais em excomunhão, mas fala que a pessoa ainda continua em estado grave. Por quê? Nós já falamos. Porque a maçonaria trabalha com a ideia do deísmo, iguala todas as religiões, foi anticlerical, trabalha a ideia dos valores da razão acima dos valores da religião, coloca a ciência acima da religião, defendeu a ideia do Estado separado da igreja. E uma coisa interessante também, que a igreja critica bastante hoje, é que a igreja que defende que todos são irmãs e irmãos, todos, a igreja defende essa igreja, todos nós somos irmãos e irmãs, dentro da maçonaria, quem não pertence a ela é uma espécie de pessoa profana. Então, ou seja, uma pessoa que não faz parte da maçonaria não tem a mesma dignidade do que aqueles que estão ali dentro. Isso é contra também a natureza católica na sua defesa, tá bom? Então, quando vocês verem esse símbolo aí, ó, que eu coloquei SCDF, significa Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, tá bom? Esse ponto aí. Então, basicamente, os documentos principais são esses. Eu só não coloquei lá no grupo para nós hoje, eu só não coloquei a Humano Genus, mas eu vou colocar lá. Essas duas declarações eu coloquei, são pequenininhas, dá para vocês verem. Tá? Dá para vocês verem. E eu fiz aqui também, deixa eu ver se eu consigo aqui ressalvar isso aqui, só um instantinho. Quero ver um negócio aqui, ver se eu conseguir, vai ser bom para a gente já pensar uma coisa aqui. Pera aí. Um instantinho. Vocês vão me dizer se vocês estão vendo esse documento aqui. Vocês estão me ouvindo ainda, pessoal? Sim. Sim, eu quero mostrar um documento para vocês aqui, pera aí. Eu vou parar essa partilha aqui e vou fazer outra agora, pera aí. Deixa eu ver se vai funcionar. Acho que não, deixa eu ver aqui. Vai ter que ser aqui, só um minutinho. Não, não é essa aqui não. Tem um texto. Tem um texto no Google depois, eu vou discutir isso com vocês. Eu ia fazer esse encontro só em aula, mas vou precisar de uma quarta aula com vocês. Tem um documento que eu quero pegar para vocês, o que a maçonaria acredita, o que a maçonaria acredita e o que a Igreja Católica acredita. Então, de um lado, se coloca todos os valores da maçonaria, do outro lado, os valores da Igreja Católica. E se chocam. São mais de 20 pontos em que a maçonaria defende elementos e se chocam com a Igreja Católica.
Como eu quero passar esses pontos para vocês, eu vou pedir mais uma aula para vocês no próximo sábado, porque eu quero finalizar com esse ponto e também com aquele dos símbolos que eu falei para vocês, que eu tenho que trabalhar os símbolos da maçonaria ainda com vocês. Então eu vou precisar de mais uma aula para finalizar só essa questão da visão da Igreja Católica mais a maçonaria e esses símbolos também. Então eu vou abrir aqui para vocês fazerem pergunta, eu sempre falo só 40 minutos para vocês fazerem as perguntas de vocês. Pode começar, Guto. Pode, Rafael. Guto, eu tenho uma pergunta, eu vou fazer agora, porque pode ser que a resposta dela seja longa. E essa pergunta pode parecer meio besta, mas assim, se você parar para pensar, eu queria saber como que é a visão tanto da igreja quanto da maçonaria, tanto